Tive uma vida normal até certo ponto. O que é amizade para você? Para mim, amizade é quando posso contar com uma pessoa e ter certeza de que ela não me decepcionará. É quando estou com problemas e um amigo sempre virá em meu socorro. Isso é o que é amizade no meu entendimento. Mas a amizade termina no momento em que um amigo começa a olhar para sua esposa. Meu nome é Sean e sou mecânico. Minha vida gira em torno de carros, principalmente um em particular. Um Mustang Vintage que meu pai me presenteou no meu aniversário de 18 anos. Não é um carro qualquer, é uma parte de mim, uma lembrança de casa, de quem eu sou. Minha esposa Ellen é bibliotecária e estudante universitária. Estamos juntos há 3 anos e nesse tempo nunca tivemos uma discussão séria. No nosso tempo livre gostamos de passear no parque, ver filmes e ocasionalmente encontrar amigos com quem podemos ir a uma discoteca ou sentar-nos num bar. Mas há um senão à nossa vida sexual. Eu sei que Ellen quer mais do que posso dar a ela. Meu trabalho é fisicamente exaustivo e à noite muitas vezes estou cansado demais, o que frequentemente a incomoda. Tento não prestar atenção na decepção nos olhos dela, mas é difícil. Por outro lado, entendo que se eu parar de trabalhar não teremos o que comer. Meus amigos são um grupo especial. Carlos, alguns anos mais novo que eu, está na faculdade. Ele é um verdadeiro fã de academia e adora academia. Ele sempre gosta de ser o centro das atenções. Depois a Amber, a melhor amiga de Ellen do colégio, e seu namorado Fred. Fred e eu não somos tão próximos quanto poderíamos ser, mas nossas namoradas nos mantêm juntos e no geral, ele não me incomoda. Tudo começou com uma ligação de Carlos. Ele sugeriu que passássemos o fim de semana em um lago, em um resort onde poderíamos nadar e relaxar longe da agitação da cidade. A ideia parecia tentadora, mas decidi consultar Ellen primeiro. Ellen chegou em casa à noite e eu queria contar a ela essa notícia. Mas ela descobriu esse plano antes de mim, o que me deixou desconfiado. Carlos nunca havia ligado diretamente para ela antes. Por que ele fez isso desta vez? Ellen ficou entusiasmada com a ideia e insistiu que fossemos. Ela disse que seria uma ótima oportunidade para relaxarmos juntos, especialmente porque Fred poderia nos levar em seu grande e velho SUV, que acomodava 5 pessoas e um monte de coisas. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar na próxima viagem. Ellen já havia começado a planejar o que levaríamos conosco e sua empolgação era contagiante. Sentamo-nos na cozinha, rodeados de mapas e guias que ela encontrara na biblioteca onde trabalhava. Isso vai ser ótimo, Sean, ela disse sorrindo genuinamente. Eu não poderia discordar dela. Seu otimismo sempre foi meu apoio. Naquela noite, enquanto jantávamos, percebi que Ellen estava cada vez mais distraída com o telefone. Carlos mandou uma lista de coisas que precisamos levar, explicou ela. Balancei a cabeça, tentando esconder minha irritação. Não é que eu não confiasse em Carlos, mas o seu súbito interesse pela minha mulher pareceu-me estranho. Por que ele não me escreveu? No dia seguinte, Ellen e eu saímos para fazer compras. Precisávamos comprar tudo o que era necessário para a viagem, principalmente roupas de banho e comidas e bebidas. Ellen estava no seu elemento, selecionando as melhores e mais confortáveis peças, mas o que mais me surpreendeu foi o seu novo maiô, que era muito revelador. Eu mal consegui me conter para não chegar muito perto dela no vestiário. Só ficaremos lá por alguns dias, Ellen, não por um mês, brinquei, observando-a escolher cuidadosamente os itens. Ela apenas sorriu docemente em resposta e continuou sua busca. No caminho para casa, discutimos o plano de viagem. Fred concordou em nos levar em seu SUV, o que foi uma grande vantagem. Tudo vai ficar perfeito, Sean, você vai ver, Ellen disse segurando minha mão. Eu esperava que ela estivesse certa. Um dia antes da viagem, arrumamos todas as nossas coisas e colocamos no carro. Carlos e Fred vieram até nós bem cedo para evitar os engarrafamentos matinais. Amber, por sua vez, já nos esperava no carro, ansiosa para começar nossa pequena aventura. Enquanto dirigíamos, Ellen conversava constantemente com Amber e os rapazes, e eu me senti um pouco excluída. Não que eu me importasse, eu estava apenas absorto em meus pensamentos. Parecia-me que tinha esquecido algo importante, deixado algo significativo por dizer. Mas olhar para Ellen feliz e despreocupada fez com que esses pensamentos desaparecessem. Quando chegamos ao destino, fiquei impressionado com a beleza da natureza circundante. A base de recreação revelou-se um verdadeiro paraíso isolado. A cabana que compramos ficava às margens de um lago, e a varanda oferecia uma vista magnífica das montanhas. Como é que você gosta? Ellen perguntou, me abraçando pela cintura. É maravilhoso, respondi. E naquele momento eu realmente pensei assim.
Passamos o resto do dia nadando no lago e aproveitando o sol. À noite, sentado perto do fogo, olhei para Ellen e pensei no quanto essa pessoa significa para mim. Todas as minhas dúvidas e medos pareciam tão distantes e sem importância. Mas a noite trouxe consigo inquietação. Ellen estava se revirando na cama e eu fingi estar dormindo, observando-a. Quando ela se levantou e saiu do quarto, pensei que ela fosse apenas ao banheiro, então fiquei ali deitado, esperando. Parecia que cerca de 30 minutos se passaram e Ellen voltou para a cama. O que aconteceu, querido? Perguntei. Sean, você não está dormindo. Acabei de ir ao banheiro, provavelmente não deveria ter comido aquele queijo, ela disse, e isso me tranquilizou, e eventualmente adormecemos nos braços um do outro. Acordando de manhã cedo, a primeira coisa que senti foi o ar frio e fresco entrando pela janela entreaberta. Virei-me para Ellen. Ela estava dormindo pacificamente e a tranquilidade era evidente em seu rosto. Decidi não acordá-la e saí para a varanda. A vista de lá era realmente fascinante. Montanhas, envoltas na névoa matinal, erguiam-se suavemente acima da superfície calma do lago. Respirei o ar fresco, tentando me livrar dos resquícios da ansiedade da noite. O dia prometia ser agitado. Quando todos acordaram, nos reunimos na cozinha para tomar café da manhã. Ellen estava cheia de energia e sugeriu passar o dia no lago. Seu entusiasmo rapidamente se espalhou por todos nós e concordamos alegremente. Amber e Fred já estavam prontos para novas aventuras, e Carlos parecia ansioso para finalmente entrar na água. Carlos, como sempre, estava sem camisa, exibindo para todos os braços e abdômen tonificados. Depois do café da manhã, seguimos para o lago. Notei Ellen e Carlos sussurrando juntos, mas decidi não dar importância a isso. Talvez estivessem apenas discutindo os detalhes do nosso dia na água. Eu não queria estragar o clima de mim mesmo ou de qualquer outra pessoa por causa de ninharias. O lago era incrivelmente lindo. A água era tão clara que dava para ver cada pedra no fundo. Alugamos um barco e saímos para nadar. Queríamos chegar bem ao centro do lago e pular na água pelos lados. O sol brilhava forte e uma leve brisa trazia frescor. Ellen estava rindo e brincando, e eu não conseguia tirar os olhos dela. Naqueles momentos, esqueci de tudo no mundo. O sol refletia em seu corpo macio e macio. Achei que se não tivesse óculos escuros ficaria cego. Pulamos na água, nadamos e aproveitamos cada minuto. Ellen estava feliz e vê-la assim era tudo o que eu precisava. A certa altura, pensei que todas as minhas dúvidas e preocupações tinham sido em vão. Voltando para casa à noite, decidimos fazer um churrasco. Carlos assumiu o papel de chefe de cozinha, enquanto Fred e eu cuidamos da preparação. Amber e Ellen decoraram as mesas e prepararam os lanches. Tudo estava indo perfeitamente e eu me sentia parte de algo maior, algo importante. Mas quando a noite caiu e todos começaram a retirar-se para os seus quartos, o meu desconforto regressou. Ellen estava agindo de forma estranha novamente, e eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava acontecendo entre ela e Carlos. Fui para a cama, mas devido ao cansaço intenso e às queimaduras solares, meus olhos fecharam rapidamente e adormeci. Não me lembro se Ellen estava dormindo naquele momento, mas torci para que ela não tivesse ido a lugar nenhum. A manhã seguinte chegou cedo demais. Meus olhos se abriram antes mesmo dos primeiros raios de sol atravessarem as cortinas. A noite estava agitada e eu acordava frequentemente ouvindo o silêncio ocasionalmente quebrado apenas pelo som do lago. Ellen parecia calma, mas seu comportamento incomum na noite anterior ainda me incomodava. Após o café da manhã, que foi realizado em um ambiente leve e descontraído, percebi que Ellen trocava olhares frequentes com Carlos. Queria pensar que estava exagerando, mas aqueles pequenos momentos me fizeram duvidar. Decidimos dar um passeio na floresta ao redor do nosso retiro. A floresta era densa e fresca, repleta de sons de naturo. Amber e Fred seguiram na frente, conversando alegremente enquanto Ellen e eu seguimos com Carlos. Parecia-me que havia alguma atração invisível entre eles que eu não podia ignorar. No caminho de volta para casa, Ellen pegou minha mão e sorriu, como se tentasse me garantir que estava tudo bem. Respondi com um sorriso, tentando dissipar meus pensamentos ansiosos. À noite, organizamos uma exibição de cinema ao ar livre. Fred encontrou um projetor velho e nos acomodamos na grama com pipoca e cobertores. Tudo parecia perfeito, mas ainda sentia uma tensão no ar. Depois do filme, quando todos começaram a dormir, Ellen disse que iria dar um passeio. Preciso de um pouco de ar fresco, ela explicou. Ofereci-me para ir com ela, mas ela insistiu em ficar sozinha. Suas palavras soaram convincentes, mas não consegui me livrar da sensação de ansiedade.
Deitado na cama e ouvindo a casa absorver o silêncio da noite, não consegui adormecer. Os pensamentos sobre Ellen, suas estranhas andanças noturnas e os olhares trocados com Carlos me mantinham acordado. Decidi que precisava descobrir isso assim que ela voltasse. Quando Ellen voltou, 1 hora depois, ela tentou ficar quieta, mas eu já estava sentado na cama esperando. Está tudo bem? Eu perguntei, tentando esconder a preocupação em minha voz. Ela assentiu. Tudo bem, eu estava sentado à beira do lago. Hoje foi um dia muito agitado, minha cabeça girava. Suas palavras não me pareceram convincentes, mas convidei-a para dormir e, por decência, tentei ter intimidade com ela. Sean, não vamos agora, é tarde e não estou me sentindo bem, ela disse, e isso me chateou. Afastei-me dela e deitei-me para dormir. 20 minutos depois, senti Ellen tentando me acordar. Sean, você está dormindo? Ela disse, mas eu decidi não responder e ela repetiu a mesma coisa cerca de 10 minutos depois, mas eu também não respondi. Então ela se levantou e saiu pela porta e ouvi passos descendo a escada. Ela estava descendo. A casa tinha 2 andares. No segundo andar havia 2 quartos, um para nós com Ellen, outro para Amber e Fred, enquanto Carlos dormia lá embaixo em um sofá dobrável macio. Depois de ficar deitado na cama por cerca de 15 minutos, decidi sair do meu quarto e verificar para onde Ellen estava desaparecendo há tanto tempo. Abrindo a porta com cuidado, me encontrei no corredor e, de cócoras, comecei a rastejar em direção à escada para ouvir o que estava acontecendo lá embaixo. Através do silêncio ouvi os gemidos fracos de Ellen, como se algo estivesse cobrindo sua boca. Então comecei a descer as escadas com cuidado e tive uma visão completa. Ao descer as escadas querendo passar despercebido, levei comigo o meu telefone, tendo previamente reduzido o brilho ao mínimo. Estendi o telefone para baixo querendo tirar uma foto rápida, e apertando o botão, percebi que havia esquecido de desligar o flash, o que expôs minha presença. A sala estava escura, mas o luar que entrava pela janela iluminava suas silhuetas. Eles se viraram para mim, como crianças culpadas apanhadas roubando biscoitos. O mundo ao redor deixou de existir, desci ainda mais. Tudo que vi foram Ellen e Carlos. Ellen sentada em Carlos, coberta apenas por um cobertor fino. Não consegui pronunciar uma palavra, minha respiração acelerou e senti a raiva enchendo cada célula do meu corpo. Carlos tentou dizer alguma coisa, jogando Ellen para longe dele e vindo em minha direção, levantando as mãos em um gesto de paz, mas isso só alimentou minha raiva. Eu não ouvi. Quando ele chegou muito perto de mim, eu reflexivamente o acertei no rosto, fazendo-o cair no chão. Ellen começou a chorar sussurrando meu nome, mas suas lágrimas como gotas de ácido só intensificaram minha dor. Dei um passo para trás tentando organizar meus pensamentos. Tudo dentro de mim gritava de dor e traição. Minha esposa, meu amor, estava com outra, minha amiga. Senti o mundo que construía ao nosso redor desmoronando diante dos meus olhos. Como você pôde? Eu disse. Não era minha intenção, sinto muito, é que não fazemos sexo há muito tempo e Carlos era tão viril e bonito, disse ela. Você percebe o que está dizendo ao seu marido? Ele é lindo. Você sabe que ele só conseguiu esse físico graças aos comprimidos, eu disse. Me desculpe, ela disse, tentando se levantar e vir em minha direção. Não chegue mais perto de mim, vejo que você nem usou proteção, certo? Perguntei. Sou culpada, me perdoe, ela disse. E você provavelmente não sabia que Carlos tem uma doença venérea, certo? Perguntei. E Carlos realmente tinha uma doença que só eu conhecia. Ele compartilhou isso comigo há 1 ano e meio, e eu mantive essa informação em segredo, mas se soubesse que ele iria querer minha esposa, é claro, teria avisado Ellen sobre isso com antecedência. Espere, você está brincando? Ela começou com medo nos olhos. Não, querido, você está em sérios apuros. Agora me responda uma pergunta. Há quanto tempo foi sua primeira vez? Seja honesto. Perguntei. No primeiro dia em que chegamos aqui, ela disse. Ufa, pelo menos isso é algo bom, eu disse. Ellen estava soluçando, e eu nem percebi que Amber e Fred haviam descido por causa do barulho e estavam presenciando toda a cena. Senta na cama, entendeu? Eu contei para Ellen e joguei a aliança de casamento nela, que bateu na testa dela e ela gritou, ai! Comecei a me dirigir para a saída. Eu precisava sair. Saí e respirei fundo o ar noturno. O céu estava repleto de estrelas, mas sua luz parecia fria e sem vida para mim. Naquela noite perdi tudo que amava. Um vazio pulsou em meu peito, deixando para trás apenas uma sombra de quem eu costumava ser. Ouvi barulho vindo da casa e vi que Carlos havia acordado, se levantado e começado a gritar com Fred.
Naquele momento vi o Fred bater de novo no Carlos e ele caiu no chão. Eu sorri vendo isso. Comecei a rir histericamente. Fred veio até mim e sugeriu que nos sentássemos à mesa da cozinha para discutir tudo, e eu segui. Sentamo-nos à mesa da cozinha e contei-lhes tudo o que havia aprendido e pensado. Eles me ouviram com atenção sem interromper, permitindo-me desabafar tudo o que havia acumulado dentro de mim. Naquele momento Ellen estava sentada no sofá, chorando. Ela tentou falar alguma coisa, mas cada vez que eu falava, fica quieta, o que você vai fazer? Fred perguntou quando terminei. Eu balancei minha cabeça. Todos os meus planos e sonhos sobre o futuro com Ellen foram destruídos num instante. Não sei. Foi tudo o que consegui dizer. Amber pegou minhas mãos. Estamos com você, Sean. O que quer que você decida fazer, nós o apoiaremos. Ninguém poderia imaginar que isso aconteceria. Suas palavras foram como um bálsamo para minhas feridas. Naquele momento percebi que apesar de toda a dor, não estava sozinho. Eu sabia que não poderíamos atrasar e pelo menos teríamos que lhes dar uma lição. Amber e Fred subiram para arrumar suas coisas enquanto eu cuidava de Carlos, que estava vivo, e isso me deixou feliz. Ele assistiu do sofá enquanto Fred e Amber traziam sacolas com pertences. Você está saindo? Ela perguntou. Sim, mas só há espaço para 3 pessoas no carro. Você e Carlos terão que seguir seu próprio caminho, sugeri. Levamos 5 horas de carro para chegar aqui. Como você espera que voltemos para a cidade? Você está brincando? Ela disse indignada. Não foi difícil para você descer as escadas todas as noites, então qual é o problema de chegar à cidade com seu macho? Perguntei. Isso significa que acabou entre nós? Ela perguntou. Não, eu só organizei tudo isso por diversão, eu disse sarcasticamente. Querida, pare, vamos fazer as pazes. Foi um mal-entendido. Você mesmo disse que cometer erros é útil, disse ela. Em primeiro lugar, não sou mais seu querido, e em segundo lugar, não quero falar com você, eu disse. E naquele momento Fred trouxe a última sacola e saímos, trancando a porta atrás de nós, deixando Ellen e Carlos sozinho, trancado na casa cercada pela mata. Colocamos as coisas no SUV e entramos no carro. Amber perguntou se não seria muito cruel deixá-los ali sozinhos. Eu respondi, eles vão ficar aqui sozinhos, não só trancados em casa, mas também precisando pagar o restante da casa e não tem dinheiro. Fred riu. Tínhamos pago apenas metade pela casa, a metade seguinte era devida na partida e eu tinha deixado Ellen sem dinheiro. Além disso, o sinal aqui era ruim e não havia internet, mas eles ainda seriam encontrados, já que os donos das casas no lago deveriam retornar amanhã. Estávamos dirigindo e decidimos discutir meus próximos passos. Decidi que a primeira coisa a fazer seria consultar um advogado e iniciar o processo de divórcio. Amber ofereceu sua ajuda, mencionando que conhecia um bom especialista que poderia me ajudar. Fred acrescentou que também era importante cuidar do meu estado emocional e ofereceu vários contactos de psicólogos profissionais. Recusei o psicólogo, mas anotei o contato do advogado. Ao voltar para casa pela manhã, preparei imediatamente os documentos anexando uma foto tirada ontem à noite. Como a foto foi tirada com flash, tudo ficou bem visível. Também bloqueei as nossas contas eletrônicas conjuntas para impedir que a Ellen tivesse acesso aos fundos. Troquei as fechaduras da casa e instalei um sistema de alarme, só para garantir. Também comecei a reunir os pertences de Ellen e encontrei um pacote de preservativos que nunca usamos e $15 mil em dinheiro em sua jaqueta de inverno. Fiquei tentado a pegar o dinheiro, mas resolvi deixá-lo na jaqueta e joguei na bolsa dela, não querendo tirar nada de uma pessoa desprezível. Ao longo do dia, juntei todas as coisas de Ellen e as deixei do lado de fora da porta. A varanda estava cheia de pertences dela. Eu não me importava se alguém aparecesse e roubasse as coisas dela, isso não era problema meu. O que me confortou foi que a casa era inteiramente minha, dada de presente pelos meus pais antes do meu casamento com Ellen, então ela não poderia reivindicá-la. 4 dias depois, Ellen voltou para a cidade com Carlos e eles foram direto para minha casa. Eu estava no trabalho naquele momento e recebi uma notificação de que alguém estava tentando invadir minha casa e as forças de segurança chegaram em poucos minutos. Eu ri alto quando fui à delegacia à noite e vi os dois sentados em uma cela. Na delegacia confirmei que Ellen era minha esposa, mas havia um processo judicial pendente e ela logo seria minha ex. Quando os seguranças chegaram à minha casa, viram um homem com um bastão e uma mulher tentando arrombar. Foram pegos e presos por alguns dias e agora Carlos teve que me comprar uma janela nova. Na delegacia deixei claro para ele ficar longe de mim. Um mês depois, ocorreu a primeira sessão do tribunal.
O processo de divórcio foi complexo e emocionalmente desgastante. Ellen tentou entrar em contato comigo várias vezes, mas percebi que, para o nosso bem mútuo, precisávamos dar espaço um ao outro. As reuniões com o advogado e a polícia consumiram muita energia. Fiz testes para doenças sexualmente transmissíveis e, felizmente, o resultado foi negativo, ao contrário de Ellen, que deu positivo, colocando Carlos em risco de prisão por ter relações íntimas desprotegidas, especialmente porque ele regularmente deixava de tomar a medicação. Mas eu não me importei com isso. O que mais importava era que eu estava saudável. A parte mais difícil foi perceber que a vida sem Ellen seria completamente diferente. Passamos tanto tempo juntos que a ausência dela parecia uma peça que faltava em mim. Mas a cada dia que passava aprendi a aceitar isso, focando na construção de uma nova vida. Amber e Fred se tornaram meus pilares nesse período difícil. Eles sempre estiveram presentes nos momentos difíceis, ajudando-me a olhar para frente. A amizade deles me lembrou que, apesar de todas as perdas, ainda existem pessoas que me amam e me apoiam. Gradualmente comecei a encontrar consolo nas pequenas coisas. Caminhadas noturnas, leitura de livros que há muito queria ler e até trabalho, o que me ajudou a me distrair. Comecei a redescobrir o prazer da solidão, encontrando nela não só tristeza, mas também uma oportunidade de autodesenvolvimento. Um dia, sentado à beira do rio e observando o pôr do sol, percebi que, apesar de toda a dor e perda, novos horizontes se descortinavam diante de mim. A vida depois de Ellen seria diferente, mas isso não significava que seria pior. Comecei a me sentir pronto para enfrentá-lo com o coração aberto, pronto para novos desafios e oportunidades que ele traria. A cada novo dia comecei a me sentir um pouco diferente. Eu não diria que foi mais fácil, esse não é o termo certo. Em vez disso, fiquei mais focado, encontrando em mim mesmo forças para olhar para o futuro sem medo e arrependimento. Amber e Fred continuaram a me apoiar e a amizade deles foi a âncora que me impediu de cair no desespero. Minhas caminhadas matinais tornaram-se uma espécie de ritual. Caminhei pela margem do rio, pensando no que queria mudar na minha vida. Percebi que queria passar mais tempo comigo mesmo, com meus hobbies e interesses que haviam sido esquecidos. Um dia, sentada em uma cafeteria e tomando café, pela primeira vez me senti verdadeiramente calmo depois de tudo o que havia acontecido. Abri um caderno e comecei a listar todas as coisas que sempre quis fazer, mas adiei. A lista era longa, desde viagens que queria fazer até habilidades que queria aprender. De repente percebi que o mundo ao meu redor continuava cheio de oportunidades, mesmo que um capítulo da minha vida tivesse sido mudado. Voltar ao trabalho foi mais um passo em frente. Descobri que minha paixão por carros não havia desaparecido. Pelo contrário, comecei a investir ainda mais entusiasmo nisso, vendo-o não apenas como um trabalho, mas como uma forma de expressão. Meu velho Mustang, que me parecia uma lembrança do passado, agora me enchia de orgulho e realização. A parte mais difícil foi aprender a confiar nas pessoas novamente. Conhecer novas pessoas, interagir com colegas nem sempre foi fácil, mas aos poucos aprendi a me abrir para o mundo, entendendo que nem todas as histórias terminam como a minha com Ellen. A própria Ellen é a culpada por ter sido infectada e agora mora em um quartinho em outro estado, e sua vida não está indo bem. Ela não terminou a faculdade e largou o emprego. Seu caso não lhe trouxe nada, e ela é a culpada por isso. A pessoa que uma vez considerei um amigo está na prisão, e a culpa também é dele. Não fiz nada de errado com essas pessoas. Elas escolheram seu caminho e eu apenas as ajudei a chegar onde deveriam estar. O principal é manter a sanidade e acreditar no melhor. Obrigado por ouvir minha história. Você acha que o personagem principal fez a coisa certa ao decidir se divorciar imediatamente da esposa? Por que você acha que o amigo da esposa e o namorado dela ficaram do lado do personagem principal? Por que o amigo do protagonista decidiu seduzir a esposa do amigo? Por que a esposa cometeu adultério? Escreva sua opinião nos comentários. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Boa sorte!